Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Riva. É um prazer estar aqui para mais esta videoaula. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário. Hoje nós falaremos sobre Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Qual a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja? Qual foi esta e qual tem sido a importância do Espírito Santo? Estas e outras questões estudaremos nesta videoaula. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, cujo texto áureo se encontra em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, verso 4. Nossa verdade prática diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então nós temos aí a atividade do Espírito Santo e suas implicações. Então é importante nós analisarmos a importância do Espírito Santo. E nós vamos ver essa atuação do Espírito Santo em vários momentos da vida do Senhor Jesus e em vários momentos da igreja e nos dias de hoje também. A nossa leitura bíblica se encontra em Lucas 1, 21 a 22 e Atos 2, do 1 ao 4. Quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, é importante que Lucas, ele foi o escritor do Evangelho e também o escritor do livro de Atos. E ele escreve para um homem chamado Teófilo. Alguns comentaristas acreditam que todo o trabalho investigativo de um jornalista, de um pesquisador, feito por Lucas, porque Lucas foi na casa das pessoas que viveram, que conviveram com o Senhor Jesus e pesquisou in loco exatamente o que havia acontecido com o Senhor Jesus. Então, Lucas escreve o Evangelho em mínimos detalhes, bem detalhado, ele fala isso para Lucas, né? Se nós olharmos aqui em Lucas, no capítulo 1, olha a expressão que ele usa aqui no capítulo 1. Ele usa o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então ele é um pesquisador, ele vai a fundo realmente para saber o que está acontecendo, ok? Então Lucas, quando escreve o Evangelho, ele vai falar do mover, da atuação do Espírito Santo. Ele vai destacar isso, né? Tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Porque o Espírito Santo é o elemento principal para capacitar a igreja na divulgação do Evangelho, tá? Então nós veremos realmente como esse modo de viver, como esse modelo, né, serve para as igrejas atuais. Se a igreja atual olhar
para o passado, olhar pelo retrovisor da história dela, ela vai ver a importância da atuação do Espírito Santo na vida dela, tá? Diz o comentarista assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo com o Espírito Santo para revestimento de poder do alto, para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Lamentavelmente, muitas pessoas deixaram de buscar o batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que dizem que não é nem necessário ser batizado com o Espírito Santo. Isto é lamentável, porque provavelmente as pessoas que falam isso, elas não conhecem o poder do batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos enfocar, nós precisamos incentivar a igreja para poder fazer isto. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Que é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, né? Através de Lucas nós vamos ver isso, ressaltar aí a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos, e o cumprimento da promessa aí de Deus aí que nós vamos ver aí revelada aí por intermédio do profeta Joel, e apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada aí por todos os crentes com capacitação para o serviço cristão. Algo muito importante tem que ser levado em consideração quando a gente fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. As pessoas precisam entender que esse revestimento, que essa capacitação, ela é muito poderosa. Ela muda o foco do cristão, o foco na evangelização, o foco na divulgação do Evangelho. Então é importante a gente analisar essas questões aí, que é muito bom para nós na lição de hoje, que nós estamos estudando, que é essa lição de número 11. Muito bem, vamos em frente aqui. Dentro da nossa introdução, o nosso comentarista vai colocar a respeito desses 2 volumes, né, que esse médico amado ele escreve. Então, na verdade é uma premissa teológica aí, né, um registro aí da unção do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus. E essa atuação ela vai assim sendo crescente tanto na vida de Jesus quanto no mover do Espírito durante todo o ministério. Essa presença do Espírito Santo ela é importante também na vida da igreja. Desde o Pentecoste, né, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja. Olha que interessante, né? Como modelo para a igreja. Primeiro tópico nosso vai dizer assim, o Espírito Santo no Evangelho. Então, quando a gente pega o Evangelho de Lucas, nós já vemos claramente, nós vamos ver claramente a atuação do Espírito Santo. Então, Lucas ele começa já falando acerca aí da vida e da obra de Cristo, no livro de Lucas, no Evangelho, né? E ele enfatiza aí o papel do Espírito Santo já no advento aí do Messias, né? Isso é percebido lá no nascimento de João Batista. Diz que Zacarias estava, o texto diz assim, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, que era um sacerdote, estava naquela escala dele, né? Vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele,
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel, nós temos aqui essa revelação através do Espírito Santo dado a ele. Ele fica sem saber como fazer, né? Como fará isso se eu sou velho, minha esposa é estéril, mas para a atuação do Espírito Santo não é necessário esses bloqueios, porque Deus é o Deus do impossível. Quando a gente para analisar essa atuação no livro de Lucas quer mostrar essa atuação, esse mover do Espírito Santo. Então ele começa lá com a chamada, com a revelação, com o anjo aparecendo para Zacarias. E Zacarias tem essa visão. E depois ele vai mostrar, no mesmo capítulo 1, né? Ele vai mostrar que a respeito depois daqueles dias, né, o verso 24, capítulo 1, sua mulher concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, ela oculta por 5 meses, mas depois não teve mais como ocultar, Deus concede a ela. Essa foi a concepção de Isabel. Mas nós temos também o mesmo anjo Gabriel aparece para Maria, lá no capítulo 1, verso 35, né? O anjo começa no verso 31, verso 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de Davi ao seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo: como fará isto, que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebe, os irmãos, que nesses três momentos aqui, no momento da revelação para Zacarias, no momento da gravidez de Isabel e no momento do anjo, mesmo anjo Gabriel aparecendo para Maria, nós temos aqui o evangelista Lucas, embora não seja um apóstolo, né, mas foi um grande pesquisador, médico, amigo de Paulo. A gente vê claramente aqui o que está acontecendo através dessa lição, né? Só um minutinho. Tive um probleminha rápido aqui, só um minutinho, peraí. Então, nessa lição, aí nós vamos ter também, quando a gente parar para analisar, nós vamos ter também mais atuação do Espírito Santo, no capítulo 2, nós vamos ter outra atuação, tá? Aí nós vamos ter um momento em que Deus vai trabalhar também na vida de um outro homem chamado Simeão, né? Então também nós já vamos falar dele aqui. Mas antes, porém, deixa eu só me localizar aqui. Antes, porém, nós estamos falando aqui a respeito da atuação do Espírito Santo aqui. Muito bem. Então nós temos aqui, diante dessa situação, nós temos aqui
o comentarista deixando claro para nós que Lucas, ele vai colocar claramente para nós esse mover do Espírito Santo, tanto no seu livro, quanto no livro de Atos dos Apóstolos, tá? A atuação do Espírito Santo. Simeão, quando Jesus vai ser apresentado, está lá em Lucas capítulo 2, Simeão tem uma promessa da parte de Deus de que ele não morreria antes de ver o Santo de Israel. Então começa lá no capítulo 2, do 25 ao 32. E ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que ele procedesse segundo os da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Então, olha quantas atuações do Espírito Santo Lucas quer mostrar, porque na sua pesquisa, no seu conversar com um com o outro, ele percebe que há um mover do Espírito Santo nesse momento tão especial da vinda do Senhor Jesus e de todo esse preparo para que ele montasse o seu ministério. O nosso segundo tópico diz o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Então nós vamos ver também lá em Lucas capítulo 3, nós vamos ver a partir do verso 21, diz lá exatamente o que? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E aí ele vai, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvi uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Lucas vai mostrar essa situação, vai deixar claro que houve uma atuação, uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação de Deus a respeito do momento em que Jesus é batizado nas águas. Então, nós vemos aqui claramente que Deus tinha o propósito de marcar aí o ministério do Senhor Jesus com a atuação do Espírito Santo, tá? E diz o comentarista, também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Então nós vemos aí a atuação de várias e várias formas do Espírito Santo, trabalhando paralelamente à vida do Senhor Jesus. O nosso terceiro tópico diz o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Logo que Jesus é batizado, ele vai para o deserto, e o deserto é um local inóspito, é um local que as pessoas ficam totalmente despreparadas, não tem nada. E Jesus então foi impelido pelo Espírito ao deserto, né? E foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Mas ele manteve a comunhão com o Pai, ele se fortaleceu por meio da oração e do jejum, né? Está lá em Lucas capítulo 4, verso 2, nós vamos ver essa expressão. Foi tentado pelo diabo naquele dia, não comeu coisa alguma, e terminado eles os dias, teve fome. E aí então nós temos ali a atuação, né, do diabo fazendo tudo isso, mas Jesus teve a grande vitória sobre a tentação, tá? Ele estava aí capacitado para cumprir o ministério que foi entregue a ele.
Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 4, verso 4, dizendo assim: e Jesus respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí o diabo vai tendo aí todo um momento aí no capítulo, no verso 4, verso 8, verso 12, até que chega o verso 13, né? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. Aleluia. Então nós temos aí o Espírito Santo trabalhando juntamente com Jesus. Essa parceria, ela é um grande exemplo para nós, que nós não podemos fazer o trabalho de Deus sozinho. Não há a menor possibilidade de nós queremos fazer o trabalho do Senhor sozinho. Nós necessitamos da atuação do Espírito Santo. Quarto tópico diz, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Então, logo que ele vence a tentação no deserto, ele volta a Galileia aí, conduzido pelo Espírito, né? Ele vai ministrar em alguns lugares, ele dirige-se para Nazaré, né? Ele vai lá na sinagoga, e ao entrar na sinagoga é entregue a ele. Por que entregue a ele? Porque, segundo alguns comentaristas, eles pegavam os 5 livros da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, dividia por 52 sábados, então dava um pedacinho para cada dia, e como Jesus tinha uma certa fama, né? Eles então passaram aquele pedaço para o Senhor Jesus. E como Deus, ele é um Deus de providência, exatamente no dia em que Jesus entra nessa sinagoga, né? Lá em Nazaré, quando ele entra na sinagoga, eles estão, ele pega o livro de Isaías, ele leu a passagem que dizia assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, e ao terminar a leitura o Senhor afirmou, hoje se cumpriu esta escritura. E as pessoas ficaram olhando, ele é o Mashiach, ele é o Messias, como esse homem está louco, ele está falando a verdade? Então Jesus tem essa experiência, está lá em 4, né? Capítulo 4, verso 21, né? Nós temos aí, hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia, não é este o filho de José? Né? Então, nós temos aí um momento especial que Jesus entra nessa sinagoga e ele tem toda essa situação, todo esse momento especial, tá? Então aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar os pecadores. É lamentável dizer que algumas pessoas perderam esse verdadeiro ministério, que é o grande ministério de evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Lamentavelmente, a importância do Espírito Santo. E resumindo esse tópico, nós temos aí a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e no ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus, o Pai, havia enviado. Eu e você temos uma missão e precisamos terminá-la. Nós temos o segundo tópico aí que diz o seguinte, Atos dos Apóstolos. Falamos de Lucas, né? Bem rapidamente. É um livro aí que nós, né, deveríamos falar um pouquinho mais, mas não foi possível, acabamos falando, né? Mas é um livro que tem aí 24 capítulos, né? E agora vamos para o livro de Atos, né? Que é também escrito, olha como ele começa o livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Que primeiro tratado foi esse? O livro de Lucas, o Evangelho.
Então, mesmo o escritor do Evangelho de Lucas, que é um médico amado, ele escreve para Teófilo e diz: olha, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Tá? E ele então começa agora a falar sobre Atos, que tem o nome de Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria ser Atos do Espírito Santo, porque segundo alguns, esse livro de Atos ele não fechou, né? Ele está aberto porque a igreja continua e Atos continua acontecendo, milagres continuam acontecendo. Então vamos lá. Então, quando ele conclui o Evangelho, Lucas aí anota que Jesus, né, deu toda a instrução, revestiu de poder, né, e foi elevado ao céu. Então, o autor aí deixa claro aí o derramamento do Espírito Santo como uma capacitação aí necessária para a evangelização dos povos. Então, relata que 120 discípulos, né, voltaram a Jerusalém e em oração permaneceram ali por 10 dias orando, e no dia de Pentecoste, né, que era realizado já pelos judeus já há muito tempo, a grande festa do Pentecoste, houve ali o derramamento do Espírito Santo e houve ali várias pessoas falando em línguas estranhas. Estranha para quem estava falando, mas não era estranha para quem estava ouvindo. No capítulo 2 de Atos, nós vamos ter a atuação, a manifestação do Espírito Santo, mas para a evangelização, porque todos os irmãos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali. Nenhum servo de Deus que estava ali falou na língua dos anjos, língua essa que nós estamos acostumados, né, ser usados por Deus para falar. Todas as línguas que foram ditas ali eram língua dos povos que estavam ali. Deus usou esse recurso para evangelizar, ok? Então nós tivemos ali a atuação, era aí a continuação da obra de Jesus por meio aí dos discípulos, capacitando eles aí pelo Espírito Santo. Nós temos aí essa atuação. Então, temos aí no versículo 2, a promessa cumprida no Pentecostes. Então, agora, o profeta Joel tinha dito lá, né, no capítulo 2, verso 28, que haveria ali um derramamento do Espírito, e chega exatamente no livro de Atos a promessa aí do Pai, né? O cumprimento aí se deu em Atos capítulo 2, verso 1, nós vemos aí toda essa atuação, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então nós temos aí essa atuação do Espírito Santo, mas essas línguas faladas, elas não foram línguas estranhas, elas foram línguas dos povos que estavam ali. Então os discípulos foram cheios do Espírito Santo, né? Houve ali sinais sobrenaturais ali, né? O som, né? Realmente ali, uma manifestação muito grande, e eles viram realmente línguas, né? Presença do fogo ali, atuando ali, tá? E eles então começaram a falar essas línguas, né? E a atuação do Espírito Santo. Nós temos ali houve muitas maravilhas, né? No decorrer da história dos discípulos, dos apóstolos, nós vamos ver aí a manifestação de milagres também, e muitas pessoas alcançadas. Nesse dia de Pentecoste, nós temos quase 3 mil almas, né? Ou melhor dizendo, terceiro tópico aqui, perdão, a expansão da igreja. Então, no primeiro momento aí que Pedro, já no primeiro sermão de Pedro, nós vamos ter aí 3 mil almas, né? Se convertendo.
não foi nem necessário fazer o apelo. Quando Pedro termina de explicar que ninguém ali está bêbado, que eles achavam que as pessoas estavam bêbadas, quando ele termina de explicar, as pessoas querem realmente o que podemos fazer, e eles aceitam a Jesus ali, quase 3.000 almas. Depois nós vamos ter lá em Atos 2, capítulo 36 a 41, isso aconteceu lá em Atos 2, 36 a 41. Aí nós temos a cura, né, do coxo na porta do templo, né, através de Pedro e João, e Pedro vai explicar ali e quase 5.000 almas se rendem ao Senhor. Então nós temos aí praticamente, logo no início da igreja, 8.000 almas aceitando o Senhor Jesus. Então não é qualquer templo que suportaria 8.000 almas. Glória a Jesus. Aí nós vamos ver a atuação de Deus, né? Felipe, na virtude do Espírito, vai pregar lá em Samaria, né? Vidas são salvas ali. Cornélio também recebe o Evangelho através de um anjo que chega na sua casa, manda ele chamar Pedro. Nós vamos ter essa atuação. Pedro vai até a casa dele, prega o Evangelho. Ali as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Todos aceitam Jesus como Salvador, tá? Então esses relatos aí vai demonstrar aí a ação do Espírito Santo na pregação do reino de Deus. Resumindo o tópico 2, nós temos aí a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. Cadê esta agência? Cadê esta igreja cheia do Espírito Santo pregando a palavra de Deus? Terceiro tópico, o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento de poder do alto. Pedro aí vai ensinar que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Há pessoas dizendo que houve um cessacionismo. Não, isso aconteceu apenas nos dias dos apóstolos. Não, não é verdade. Essa experiência ela pode acontecer todos os dias, né? Após ou no momento da regeneração. É necessário que haja aí realmente a regeneração, a transformação interior de cada pessoa, porque o Espírito não tem como atuar se não houver a regeneração. Que disse, é só que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque o próprio Jesus, lá em João 20, verso 22, né, ele diz: recebei o Espírito Santo. Mas o revestimento de poder aconteceu nesse dia. Todo salvo em Jesus tem o Espírito Santo, né, no momento aí da conversão, tá? Agora, o batismo com o Espírito Santo é um outro estágio que a gente vai passar, porque é um revestimento, tá? Então, é algo aí distinto do novo nascimento. Então, você aceita Jesus, o Espírito Santo atua na sua vida, opera a regeneração, faz um trabalho de mudança na sua vida, e aí vem então o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, e você busca o batismo com o Espírito Santo, e aí você então é revestido e preparado para fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. Tá? Então isso é importante aí a gente levar isso em consideração. Então, o recebimento do poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa, uma adoração mais profunda, né? Então, os primeiros cristãos, eles viveram essa experiência, e a igreja ordiana nos nossos dias deve buscar o revestimento de poder. Segundo tópico aí diz assim: as línguas como evidência inicial. Então a palavra glossolalia, né, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestial, né? Então a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. Então olha que interessante. Então no Pentecoste, né, os discípulos falaram línguas, né? Línguas dos povos que estavam ali, né? Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas
estranhas, sem dúvida nenhuma. Os irmãos de Éfeso falaram línguas. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então é importante, nós temos aí a glossolalia, que são línguas estranhas, né? E nós temos aí a xenolalia também, que são línguas que podem de outros povos. Então o Espírito Santo ele usa como ele quer. Se você estiver num culto e Deus quiser falar com um alemão que está aí, que está presente, Deus pode usar alguém ali em alemão, mesmo a pessoa não sabendo. Terceiro subtópico, a plenitude do Espírito Santo. Então a experiência pentecostal, ela não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Eu falo isso, eu sou um exemplo, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vivo isso, eu sei o que é essa experiência. Então é importante essa experiência na nossa vida, ok? A expressão aí do meu Espírito derramarei, lá de Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a infusão será contínua até o glorioso dia do Senhor. Então, é importante essa atuação do Espírito. Agora, veja bem, um dos comentaristas que eu ouvi nessa semana dizia o seguinte: se você tiver o batismo com o Espírito Santo, você pode ir para o inferno? Pode. Se você tiver o fruto do Espírito, você pode ir para o inferno? Não. Então, o fruto do Espírito não permite que você vá para o inferno. Mas se você achar que somente o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, é o suficiente para você, e você não tiver o fruto, não tem como você ir para o céu. É importante que você tenha aí o fruto do Espírito sempre na sua vida: caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tá? Então, se o crente, essas manifestações aí espirituais, tanto dos dons que nós vamos ter aí, dons de curar, dons de maravilha, né? Variedade de línguas, interpretação, aí tem os sonhos, tem as visões, tem profecias, tudo isso Deus tem preparado para mim e para você, está à nossa disposição, tá? É Ele que capacita, é Ele que conduz isso ao seu povo. A Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito, né? Então é importante aí sobre essa questão aí. Então esse é o nosso terceiro tópico aí, que vai falando aí sobre essas situações. E nós temos aqui a conclusão, né? Lucas escreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós mostramos aqui os vários momentos da atuação, e no ministério da igreja também mostramos aqui como foi o início da igreja, tá? Esse revestimento de poder na vida do crente é apresentado como dom para a salvação, não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então que esse pequeno comentário sirva de ajuda no momento em que você estiver preparando a sua lição, ou se você for um aluno, que possa ter servido para aumentar o seu conhecimento. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.